Quanto mais você tentar fazer o que é certo, mais as pessoas vão te criticar para você não se consertar e continuar e se afundar mais ainda no erro. A paz do Senhor Jesus, eu quero estar fazendo menção desta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero estar lendo a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, que se encontra no capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 11, em nome de Jesus Cristo. Todos, em nome de Jesus Cristo, abram comigo lá no livro de Mateus, em nome de Jesus Cristo. No capítulo 4, onde fala da tentação de Jesus, né? E eu vou estar lendo o versículo 3 e o versículo 11, que diz assim: Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O versículo 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu quero estar lendo também, em nome de Jesus Cristo, no livro de Salmos, nos Salmos de Messias, no Salmo 69, no versículo 10, que diz assim: Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. E no livro de Provérbios 17:5 diz assim: Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. A palavra de Deus está dizendo: quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então nós devemos estar ciente disso, né? Porque nós não devemos criticar, né? A palavra de Deus, ela é bem clara, né? E nós temos que lembrar todos os dias que se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. Mas o segredo, quando nós somos tentados, é que nós temos que ter sabedoria. Nós temos que entender como é que Satanás ele age. Nós temos que entender que Satanás ele age em meio às nossas fraquezas. Satanás ele age no nosso ponto fraco. Satanás ele nos tira o nosso temperamento através dos pontos fracos que nós temos em nossas vidas. E nós temos que começar a compreender como Satanás ele tem agido em nossas vidas e o que a gente tem que estar evitando, procurar evitar. Né? Nós temos que ignorar, meus irmãos, em nome de Jesus, quem está no erro fazendo a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, porque muitas pessoas nos criticam quando nós estamos tentando fazer aquilo que é certo. Nada tá bom, aquelas pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que muitas das vezes você faz, com aquilo que muitas das vezes eu faço. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque a palavra de Deus nos ensina a fazermos a nossa parte. Porque aquilo que
você planta, ao cheiro de muitas águas vai brotar. E o que você continua falando em tom de crítica em relação às atitudes da pessoa será de procedência maligna. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que dizer assim, sim, não, não, o que passar disso é de procedência maligna. E nós temos que ser tardios em falar. Nós que somos servos do Senhor temos que procurar sermos assim, agirmos assim, né? Para resistir ao diabo. E ele fugirá de nós, assim como ele fugiu da presença de Jesus. Porque ele tentou Jesus Cristo. Ele tentou Jesus Cristo. Satanás, ele tentou Jesus. E muitas das vezes, quando nós somos rebeldes, quando nós agimos na rebeldia, na dureza de coração, nós temos que lembrar o tempo inteiro que nós nos igualamos a Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele foi rebelde lá no céu. Satanás, ele teve inveja. Ele quis o lugar de Deus. Satanás, ele se rebelou lá no céu contra Deus. E muitas das vezes nós agimos assim aqui na terra, nós nos rebelamos contra nossos familiares, contra os nossos esposos e esposas. E isso não é da vontade do Senhor. Nós temos que lembrar disso o tempo todo. E a palavra, ela vem primeiro para mim. A palavra, ela sempre vem primeiro para o pregador. Nós temos que lembrar disso, que a palavra, ela primeiro corrige ao pregador. E depois ela corrige aquelas pessoas que estão ouvindo. Porque pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Muitos pregam a palavra de Deus e esquecem que a palavra vem primeiro para si mesmo. Porque quem prega a palavra de Deus tem que começar a viver a palavra de Deus. Porque nós não podemos viver de aparência. E pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Então, todos aqueles que pregam a palavra do Senhor têm que procurar viver aquilo que está pregando, porque a palavra, antes de confrontar o pecado de alguém, vai confrontar o nosso pecado. Então, essa é uma grande responsabilidade sobre pregar a palavra do Senhor. E nós temos que lembrar, meus irmãos, que se Satanás, ele tentou Jesus, nós também iremos ser tentados. Mas o segredo, em meio à guerra, é as armas que nós temos que usar. Nós temos que usar a arma da sabedoria, a arma do entendimento, a arma da intimidade com Deus. Nós temos que estar em constante oração, pedindo para que Deus nos livre de toda tentação, pedindo sabedoria, pedindo para o Senhor nos ajudar a vigiar, pedindo para o Senhor nos ajudar a sermos persistentes, porque nós temos que reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada e que nós precisamos de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nada nós podemos fazer. Se o Senhor não nos ajudar, nós não podemos fazer absolutamente nada, meus irmãos. E eu quero trazer esta palavra nesta tarde. Fuja da aparência do mal, resista ao diabo. Se esforce mais, fique mais atento, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas para que nós venhamos perder a comunhão, para que nós venhamos perder o foco, para que nós venhamos agir pelo temperamento, porque isso foi algo que o Senhor falou comigo. O temperamento, o nosso temperamento, muitas das vezes nos leva a se desentender por coisas tão poucas, por coisas tão tolas. E Satanás, ele tem agido em meio ao temperamento. E nós que somos servos do Senhor, nós temos que nos conhecer, nós temos que ter equilíbrio emocional, nós temos que ter inteligência emocional. E o que é ter inteligência emocional? Ter inteligência emocional é quando nós sabemos que algo nos tira do sério, mas nós mantemos a calma, nós respiramos fundo e nós resistimos àquela tentação. Isso é ter equilíbrio, assim como Jesus, ele teve equilíbrio emocional, Jesus teve inteligência emocional e Jesus se manteve firme diante da tentação, ele não cedeu às tentações do diabo. Então,
É este o conselho da parte do Senhor que eu trago nessa tarde. Receba em nome de Jesus.